Olá, pessoal! Eu sou a professora Thaís e hoje vamos para mais uma aula de Pilates, hoje com movimentos circulares e rotações. Então, nós vamos usar um mat, ou um tapete, uma toalha, e vamos fazer os movimentos circulares tanto no plano deitado e em pé, e as rotações também. Então, se você já está preparado, vamos lá! Nós vamos começar sentado e você pode unir os pés assim fazendo uma borboleta, ou se ficar desconfortável nessa posição, você pode também cruzar a perna, não tem problema. E aí, na posição mais confortável para você, nós vamos fazer as respirações. Então, nós vamos dar ênfase na expansão aqui dos pulmões, vamos expandir as costelas para a lateral. Entreabra a boca e solte o ar pela boca. Se você quiser, você pode também auxiliar com a mão, fazendo essa força para fora, inspirando, então o pulmão empurra as costelas para fora e soltando o ar aproxima as costelas novamente. Puxa o ar pelo nariz, tenta prolongar a saída do ar com a boca entreaberta, solta o ar pela boca. Inspira puxando o ar pelo nariz, cresce o topo da cabeça para o teto, mas não deixe os ombros subirem para o teto também. Senta bem em cima dos ossinhos do bumbum e tenta respirar sem mexer a barriga. Fizemos 10 respirações e agora nós vamos pensar em levar o peito para frente e para trás, afundando o peito e fechando um pouco os ombros. Então, vai mexer peito e ombro. Abre, afastando os ombros, juntando as escápulas lá atrás e abrindo o peito para frente. E empurra o peito para trás, afastando as escápulas e fechando um pouco os ombros. E faça esse movimento de abertura do peito e fechamento. Pensa em mexer da cintura para cima, então do umbigo para cima. E faça esse movimento. Inspirando, abre, expirando pela boca, fecha. Inspirando, abre, expirando pela boca, fecha. E agora nós vamos fazer para as laterais. Inspira, inspira, expira, expira. Vai para um lado, inspira, vai para o outro, inspira, solta o ar e solta o ar. Continua indo de um lado para o outro, lembra que é por cima da cintura, como se você estivesse olhando de canto de olho. E agora vamos juntar os dois movimentos. Vocês vão para frente, para o lado, trás, lado, frente. Troca o sentido, lado, trás, lado, frente. Continua respirando. Vamos pensar assim, inspira parado, soltando o ar, faz o círculo. Inspira parado, solta o ar e faz o círculo. Prolonga a saída do ar. Inspira e prolonga a saída do ar. Isto, continua fazendo esse movimento. Lembra que ainda é da cintura para cima, então dá ênfase nessa região de ombros. E depois nós vamos fazer a mesma coisa, só que embaixo, mexendo a pelve. Sente em cima dos ossos do bumbum. Vamos priorizar ali o movimento dos quadris e da pelve. Então, você vai afundar o umbigo lá nas costas, como se quisesse encostar a sua lombar no chão e volte sentando nos isquios. Cresça o topo da cabeça na hora de retornar. Cuidado para não fechar muito o peito nesse momento, principalmente nessa descida, e mantenha esse crescimento na coluna antes de descer. Do mesmo jeito, vamos para um lado e para o outro. Desloca o peso para um bumbum, desloca para o outro, mas não chega a desencostar o bumbum do chão. Só desloca o peso, transfere o peso de um lado, transfere o peso para o outro. E depois, nós vamos juntar os dois movimentos. Então, vai para trás, lado, frente, lado, trás e troca. Trás, lado, frente, lado, trás. E faz essa soltura ali do quadril, da pelve, invertendo o sentido a cada repetição. E igual o outro, a gente solta o ar fazendo círculo e inspira quando parar.
Muito bem, depois desses círculos, nós fizemos mais ou menos 10 para cada lado. Nós vamos fazer os movimentos agora de círculos com os braços. Você vai abrir os braços ali para a lateral e começar a fazer círculos lá no seu punho. Vamos fazer 5 círculos para esse sentido. Decora o sentido que você fez e aí passa para o cotovelo. Vamos fazer mais 5 círculos ali no cotovelo. Cuidado para não subir os ombros para a orelha, deixa ali bem alinhado com as escápulas para o chão e depois de 5 círculos com o cotovelo, nós vamos fazer 5 círculos lá com o ombro, fazendo um círculo grande e desse movimento eu estou cruzando os braços pela frente do meu corpo. Lembrou qual sentido fez? Nós vamos fazer o reverso, então começamos lá do punho no sentido inverso. Vamos para o cotovelo fazer 5 círculos e depois nós vamos ampliar e fazer o círculo lá nos ombros, podendo cruzar os braços à frente do corpo, mantendo o crescimento da coluna e continua sentado em cima dos isquios. Então, se precisar, você pode colocar um apoio no bumbum para o seu assento ficar um pouco mais alto e mais confortável. Então, agora nós vamos mexer ainda o quadril, a região ali da pelve do quadril, só que agora a pelve vai ficar parada e vamos mexer só o quadril fazendo a extensão das duas pernas à frente. Vai afastar os pés para fora e subir que nem uma borboleta, fechar e fazer o mesmo caminho. O apoio dos braços vai ficar para trás do bumbum e o seu tronco inclinado para trás, mantendo o controle de abdômen. Nós vamos fazer 5 círculos para esse sentido e depois nós vamos inverter, abrindo os joelhos para fora, descendo e esticando as pernas abertas, fecha no centro e sobe com os joelhos para o teto, fazendo esse círculo também. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma dissociação ali no quadril, então apoie os cotovelos, mas sem deixar os ombros subirem para a orelha e o seu pescoço afundar. Vamos subir uma perna e outra para a cadeirinha. E essa posição de 90 graus ali do joelho e quadril. Nesse caso, o quadril está um pouco mais próximo, então com um ângulo menor. Cuidado para não afundar o pescoço, como eu falei, então mantenha o peito aberto, cotovelos bem apoiados no chão e empurra a palma da mão para o chão. E aí, se tiver mais confortável, você pode fazer essa alternância sem apoiar o pé totalmente no chão. Mantenha esse controle de abdômen e agora vamos fazer com as duas pernas ao mesmo tempo. Vai descer e subir as pernas sem mexer o tronco, fazendo o movimento ali da flexão do quadril. Solta o ar na descida para facilitar a contração do abdômen e a resistência na subida. São 10 movimentos só. Mantenha a pressão ali das mãos e cotovelos no chão, mantenha os ombros longe da orelha e aciona o centro de força contraindo o umbigo e puxando ele lá por baixo das costelas. Sempre desça devagar dos movimentos. Vamos para o próximo, que será deitado. Então, nós vamos agora posicionar direitinho ali a região do quadril, cuidado para não fazer a báscula nem muito para trás, nem muito para frente, vamos achar um meio termo, então costelas fechadas e essa parte das costelas bem apoiadas no chão. Vamos entrelaçar os dedos da mão atrás da nuca e criar uma boa base ali, pensando em puxar a cabeça para longe, para cima. Subir um pouco os cotovelos e subir nesse abdominal curto que nós chamamos de gancho. Vamos soltar o ar e com a força do abdômen, o tronco sobe. Inspira na descida e soltando o ar nós vamos subir. Inspira descendo, soltando o ar vai subir. Cuidado para não esmagar a lombar a ponto da pelve subir. Agora vamos fazer o movimento em rotação. Então, 5 movimentos retos. E agora você vai levar o cotovelo direito na direção do joelho esquerdo que vai subir para o banquinho. Soltando o ar vai fazer a rotação, inspirar descendo. Soltando o ar faz a rotação, inspira descendo e vamos trocar o lado. Inspira embaixo, soltando o ar, traz o cotovelo esquerdo na direção do joelho direito. Inspira na descida e faz a rotação.
Lembra sempre de não esmagar o queixo no tronco, pensa sempre que tem um espaço de uma maçã entre o queixo e o peito, nesses movimentos de elevação do tronco, de flexão do tronco. São só 5 para cada lado, desce com controle, sai com controle de todos os movimentos. E agora nós vamos fazer um movimento duplo com as pernas. Vocês vão estender as duas pernas numa diagonal à frente, os braços vão subir para cima da cabeça, deixando os braços passarem ali na linha da cabeça para a lateral, da lateral para a lateral do tronco, e as pernas vão estender e flexionar nesse meio tempo. Inspira, expandindo tudo, soltando o ar, retorna ao centro. Inspira, expandindo tudo, solta o ar, retorna ao centro. Lembra de puxar o ar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Se não conseguir empurrar as pernas numa diagonal para baixo ou para frente, você pode levar elas mais para o teto ou fazer só o movimento de extensão de pernas e braços e retorna ao centro sem os círculos com os braços. Nós vamos fazer 10 movimentos apenas nesse sentido. Solta o ar, lembra da progressão dessa soltura, então tenta soltar o ar um pouco mais longo o tempo e mantém o controle ali no abdômen. Depois de 10 repetições, pode descer a cabeça um pouco para descansar. Nós vamos voltar a apoiar as mãos na base do crânio. Nós vamos fazer a extensão de uma perna e outra à frente e fazer o movimento de rotação que nós realizamos anteriormente com a perna no banquinho. Então, vamos juntar esses dois movimentos. Então, primeiro suba no gancho e depois leve o cotovelo direito para o joelho esquerdo e o cotovelo esquerdo para o joelho direito. Solta o ar, inspira em cada duas pernas. Então, eu faço inspira, inspira, solto o ar e solto o ar. Você pode fazer da forma mais confortável para você. E depois de 10 repetições, 5 repetições para cada lado, a gente desce com cuidado. Vamos estender uma perna no chão, com os dedos para o teto, e a outra perna vai esticar para o teto com a pontinha esticada. E aí, nós vamos fazer círculos lá no quadril com a perna esticada, pode ser semi-flexionada. E o círculo vai ser ali no quadril e o tronco não pode acompanhar esse movimento da perna. Faz 5 círculos nesse sentido, começando para dentro e depois 5 círculos para o outro sentido. Mantenha a ação ali no abdômen, então pensa que você está sugando o abdômen lá por baixo das costelas ou fechando o zíper de uma calça de cintura alta. E depois de 5 movimentos com essa perna, você vai descer e trocar. Lembra que a perna de baixo é bem esticada com os dedos para o teto e a perna de cima pode flexionar um pouquinho, mas tenta apontar esses dedos lá para o teto e fazer o círculo lá no quadril. Percebe que como o meu movimento é um pouco mais amplo, o meu pé vira conforme eu vou passando para a lateral, rodando aqui no quadril a perna para eu conseguir ter espaço para fazer a rotação. Mesmo com o movimento amplo, eu não posso trazer o quadril do outro lado para o lado que eu estou girando, então mantenha esse acionamento no abdômen, empurra as mãos contra o chão para ajudar a estabilizar o tronco também. E segura o quadril do outro lado fazendo uma força oposta. Você pode fazer outras modificações para ficar mais fácil, então com o pé de baixo apoiado e fazer o círculo mais curto, menorzinho. Pensa em levar a ponta do pé lá para o teto e fazer desenhos lá no teto em círculos. E aí você pode trocar. Tenta iniciar o movimento sempre para dentro e depois para fora. Então, círculo para dentro e depois para fora. Você também pode fazer ainda menor se não conseguir sustentar a perna e segurar ali atrás. Ou se você tem muita dificuldade de esticar a perna nessa posição, você pode fazer esse movimento segurando atrás do joelho e dobrando e estendendo a perna para ajudar a alongar um pouco atrás. E aí você pode fazer umas 10 repetições de cada lado.
Nós vamos voltar a sentar e vocês podem sentar de perna de índio, com uma cruzada em cima da outra, ou juntar a sola dos pés e fazer a borboleta. Lembrando que você pode aumentar ali o apoio atrás, então se você quiser você pode colocar livros para você sentar ou um banquinho pequeno. Nós vamos fazer uma inclinação lateral. Então apoia a mão ali na lateral, se você conseguir, leva o cotovelo para o chão e nós vamos pensar em inclinar o tronco e levar essa mão longe. E aí, contraindo a musculatura do abdômen, nós vamos passar as mãos pela frente como se fosse uma concha fechando e ir para o outro lado. Então, você vai fazer essa transferência partindo da inclinação da coluna, contrai o abdômen, vai para frente e volta para o centro. Inclina para a lateral, contrai o abdômen, o umbigo lá por dentro das costelas, os braços vão para frente, vai para outra lateral e volta para o centro. Cresce esse braço lá para a diagonal para a parede antes de inclinar para frente. E sempre que inclinar para frente, controle do abdômen. É super importante o apoio dos isquios lá no chão para a gente não jogar uma sobrecarga grande na lombar. Mantenha a contração ali do abdômen. Se esse movimento for desconfortável para você, não tem problema. Ele tem que ser confortável. E nós vamos fazer 10 repetições desse. Ou quem não conseguir, não tem problema. Pode fazer ele mais curtinho, assim como eu estou mostrando agora. Então, contraindo o abdômen e só transferindo o braço de uma diagonal para outra, como se estivesse desenhando um X. Você vai arredondar a parte superior da coluna, como se estivesse fazendo um gancho sentado, e vai transferir de um lado para o outro. Esse movimento eu também fiz 10 vezes. Muito bem. Agora nós vamos sentar ainda em cima dos isquios, só que com os joelhos paralelos, apoie os pés no chão e nós vamos descer arredondando a coluna até quase encostar a lombar no chão. Abra um dos braços para a lateral e volta sentando e crescendo o topo da cabeça para o teto. Esta opção é segurando atrás do joelho para vocês terem uma base ali maior, para vocês não jogarem a pressão para a lombar e sim para o abdômen. Então, vocês podem controlar o movimento com a mão. Abre para a lateral o quanto você conseguir sem perder a contração do abdômen e vai de um lado para o outro. Nós podemos dificultar também fazendo esse mesmo movimento sem apoiar as mãos atrás do joelho. E também podemos aumentar ainda a dificuldade fazendo círculos completos com o braço. Então, inspira crescendo e solta o ar fazendo essa movimentação do círculo completa. Pode fazer no sentido inverso também, começando de baixo para cima, mantendo ainda a contração do abdômen sem jogar o peso de um bumbum para o outro. Mantenha a contração no centro e é o tronco que gira. Caso você não consiga fazer dessa forma, não tem problema, pode segurar atrás do joelho, contrai o abdômen, desce metade do caminho, estende o braço lá para a diagonal e volta. Então, você vai descer até onde o seu braço conseguir manter esticado, vai para um lado e volta, crescendo a coluna. Muito bem. O próximo movimento vai ser deitado, então nós vamos voltar a deitar. Vamos entrelaçar os dedos da mão e posicionar atrás da nuca, pensando nesse crescimento para longe, como se quisesse encostar lá na parede, acima da cabeça. As pernas vão do banquinho e do banquinho nós vamos estender. E ao mesmo tempo nós vamos subir no gancho e segurar. E aí nós vamos subir e descer as duas pernas ao mesmo tempo. Pense em grudar bem o interno da coxa. Pressiona uma perna contra a outra. Mantém o tronco elevado contraindo o abdômen e faz essa subida e descida da perna. Não tem problema, pode apoiar as mãos no chão e a cabeça se tiver muito dolorido para você manter a cervical fora do chão, mas sem deixar os ombros elevados, como eu mostrei. E nós vamos subir e descer as pernas 10 vezes. Faça dentro do ângulo de amplitude que for confortável para o seu abdômen sustentar.
desce a cabeça por uns 2 segundos para descansar. E nós vamos agora fazer um movimento de círculo com as duas pernas ao mesmo tempo, também no gancho. Então, vamos fazer um círculo para um lado, volta para o centro e faz o círculo para o outro, intercalando um círculo e outro. Tudo bem? Então, vamos subir uma perna e outra para o banquinho para não destabilizar a pelve, estender as pernas para o teto, pressiona bem uma coxa contra a outra e junta os seus calcanhares, sobe o gancho e faz o círculo para um lado, volta para o centro e faz o círculo para o outro. Cuidado para não descolar o bumbum do chão. Mantenha a contração do abdômen e faz esse círculo pequenininho mesmo, não tem problema. Vai de um lado, segura o abdômen, vai do outro. Empurra esse bumbum para o chão. Cuidado com essa rotação excessiva. O abdômen que comanda o movimento. E vamos fazer 5 círculos para cada sentido. Controla o centro, faz o círculo. Controla o centro, faz o círculo, que nem aquele movimento com uma perna só que agora a gente está trabalhando com as duas ao mesmo tempo. Então, força no bumbum para o chão e sempre desça devagar. Muito bem, se você quiser pode segurar ali no joelho e balançar de um lado para o outro para soltar um pouquinho a região da lombar se você sobrecarregou. Vamos deitar de lado agora. Então, o tronco vai ficar na linha do braço, a mão de cima à frente e as pernas 45 graus à frente da linha do tronco. Pensa em crescer a coluna e nós vamos fazer pequenos círculos lá na perna. Pense em descolar a cintura de baixo do chão, como se a perna quisesse tocar lá para a parede. E depois de 5 círculos em um sentido, círculos pequenos, nós vamos inverter. Faz 5 círculos para o outro sentido. Contrai o abdômen, mantém o quadril na mesma linha. E agora nós vamos fazer um movimento circular como uma meia-lua. Então, você, com a perna de cima na linha do quadril, vai vir à frente, subir numa diagonal para o teto. E dessa diagonal para o teto vai ir para trás da outra perna e voltar alinhando com a perna de baixo. Vamos fazer 3 meia-luas para um sentido e 3 para o outro. Mantenha essa mão à frente do corpo bem firme e não deixe o quadril ficar vindo para frente e para trás. Se precisar, só faz 1/4 de círculo. Agora a perna de cima vai apoiar a frente da perna de baixo e a perna de baixo vai alinhar com o tronco. Segura o tornozelo da perna de cima se você conseguir. Flexiona o tornozelo da perna de baixo e nós vamos subir e descer a perna de baixo 5 vezes. Segura em cima e vamos fazer 5 círculos para um sentido. E depois 5 círculos para o outro sentido, trabalhando bem essa parte do interno de coxa e da perna. Tudo bem? Empurra também a mão ali no chão e não deixe o tronco ficar mexendo. Ótimo, então levanta devagar e vamos para o outro lado. Então, tudo para o outro lado. Vamos começar com a perna 45 graus à frente, apoia a sua cabeça em cima do braço e a mão de cima à frente do peito. Pensa em sorrir com o quadril para ele não desabar. Projeta a perna longe e vai fazer pequenos círculos. O círculo vai para frente da perna que está embaixo e para trás da perna que está embaixo. Pensa que a perna de baixo é o meio. E depois de 5 círculos em um sentido, você vai fazer 5 círculos no outro. Lembra sempre da respiração, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. E depois nós vamos fazer só metade do círculo, indo em 3 pontos. Frente, diagonal em cima, trás, mantendo a cintura fora do chão. Então, pense em levar essa perna longe sempre para manter os quadris na mesma linha. E depois nós vamos no sentido inverso. Para quem já fez balé, sabe que esse movimento é o rond de jambe.
e vamos fazer 3 rondes para o outro sentido e depois nós vamos fazer o alinhamento da perna de baixo com o tronco e segura no tornozelo da perna de cima que vai apoiar a frente do corpo. Vamos subir e descer 5 vezes a perna de baixo. Pode estender o braço ali para ficar melhor o posicionamento da cabeça. E depois de 5 elevações retas, nós vamos fazer 5 círculos para um sentido e 5 círculos para o outro sentido. Se estiver bem fraco essa parte do interno de coxa, o círculo vai ficar quase mínimo ou inexistente, não tem problema. Faz dentro do limite que você conseguir. Agora nós vamos virar de barriga para baixo, com as pernas afastadas um pouco mais do que a largura do quadril e os braços vão ficar ali acima da linha da cabeça, as mãos apoiadas acima da linha da cabeça com os cotovelos flexionados e abertos como um candelabro. Nós vamos pensar em escorregar as escápulas lá na direção dos pés, do bumbum, e empurrar o chão com as mãos. Então, vem subindo testa, nariz, queixo, peito, empurrando as escápulas lá para o bumbum e o umbigo para as costas. E vamos rodar a cabeça de um lado, fazer o círculo para o outro lado e voltar para o centro e depois para o outro sentido antes de descer. Para dificultar, você pode trazer as mãos mais para perto do tronco. O limite seria ali na linha do peito, mas aí vai ficar muito forte para a lombar, então cuidado com esse movimento. Pensa em empurrar o chão e sugar o umbigo lá para as costas para a gente ganhar distanciamento das vértebras lombares e não o achatamento e a pressão das vértebras. Então, vamos novamente. Você vai descer com controle e empurra o chão estendendo os cotovelos se conseguir. Vira a cabeça de um lado, passa para o outro lado, volta para o centro, vira a cabeça para o último lado que você fez, faz a rotação, vai para o lado de começo e volta para o centro. Desce devagar e nós vamos fazer 4 vezes para cada lado. Então, nós vamos iniciar primeiro pelo lado direito, 4 vezes, depois sobe e desce e vai iniciar pelo lado esquerdo 4 vezes. Eu fiz 3 para um lado, 3 para o outro, 1 e 1, ou você pode fazer 1 para o direito, 1 para o esquerdo, ou faz as 4 para um lado e depois as 4 para o outro, não tem problema. Ou faz tudo para um lado, porque de qualquer forma você vai fazer para os dois, mas tenta trabalhar o cérebro para você fazer alternado e a gente ganhar mais uma ação no movimento. Tudo bem? Agora nós vamos apoiar a mão direita ou esquerda atrás da nuca e um dos braços vai acima da linha da cabeça. E nós vamos empurrar o chão e tentar abrir o peito para a lateral e voltar para a posição inicial. Então, empurra o chão tentando abrir o cotovelo para a lateral, continua sugando o umbigo lá nas costas para a gente não sobrecarregar a lombar e não precisa subir muito, não tem problema se você não conseguir estender o cotovelo. Vai abrir e voltar. Se o braço ficar muito próximo do tronco, você não vai conseguir essa amplitude do movimento e vai acabar subindo reto. Então, põe a mão ali acima da linha da cabeça e empurra o chão e tenta fazer essa rotação levando o cotovelo lá para uma diagonal atrás. Para compensar um pouco a lombar, coloque a mão ali na direção do peito e leve o bumbum lá para os calcanhares e o topo da cabeça para o chão, fazendo essa posição fetal. Vamos desenrolar a coluna e agora nós vamos fazer a posição sentado com as pernas afastadas um pouco mais largo do que a linha do quadril. Pensa que tem uma mesa à sua frente e os braços estão posicionados nela. Nós vamos escorregar os braços pela mesa. Vamos abrir um dos braços para a lateral, subindo lá para o teto. Então, fazendo um círculo e parando ele na metade. Empurrando as mãos lá para o teto e depois fazendo o círculo com as duas mãos. Então, empurra as mãos lá para frente, faz meio círculo para um lado, empurra as mãos lá para frente, faz meio círculo com o outro,
empurra as mãos lá para frente, volta fazendo círculos com os dois braços. Vamos pensar agora na coluna. Os isquios estão apoiados no chão. Pensa nesse crescimento da coluna e imagina uma parede ali atrás do bumbum. Você tem que empurrar o seu umbigo lá para a parede, como se você não quisesse descolar a sua lombar da parede, no movimento dos braços irem à frente. Cresça empilhando vértebra por vértebra, mesmo fazendo um movimento circular com os braços. Solte o ar fazendo a movimentação de flexão da coluna, inspire crescendo, solta o ar fazendo a movimentação de flexão da coluna, inspira crescendo, soltando o ar, vai à frente, cresce com os dois braços, termina o círculo à frente. Nós fizemos 5 movimentos desse, você pode fazer de 5 a 10, porque a gente fez 3 movimentos para cada lado, né? Mas se você quiser, pode ser com o apoio mais alto para facilitar ali a região do quadril. E aí você faz com essa elevação e diminui a alavanca ali no quadril para quem não consegue manter as pernas estendidas. Pode deixar o joelho dobrado também, não tem problema. Nesse outro movimento, vocês também podem apoiar o rolo se vocês quiserem. Esse nós vamos deixar as pernas mais unidas. Se você quiser, pode deixar só flexionado ou elevar o apoio do bumbum. Senta bem em cima dos isquios, cresce o topo da cabeça para o teto e nós vamos torcer. Inspira no centro, cresce mais a coluna, solta o ar insistindo 2 vezes para um lado. Inspira crescendo a coluna, solta o ar insistindo 2 vezes para um lado. E faz isso de um lado, inspira, cresce, solta o ar, roda para o outro. Inspira, cresce, solta o ar, roda para o outro. Lembrando que a gente não pode deixar a lombar solta para a gente não sentir um desconforto nessa região. E faz um movimento da rotação dentro do que o seu corpo permite. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma posição de 4 apoios para iniciar o próximo movimento. Você vai deixar os dedos do pé apoiados no chão e subir o bumbum para o teto, empurrando os calcanhares para o chão. Vai escolher um dos lados e direcionar os joelhos para ele, sentando no chão. Empurra os calcanhares para o chão, bumbum para o teto e transfere para o outro lado. Fiquei mergulhada ali nos cabelos. Então vamos novamente. Mãos no chão. Empurra calcanhar no chão, bumbum para o teto, flexiona os joelhos sentando em um dos lados. Solta a mão do lado que você sentou, empurra e vamos para o outro lado. Cuidado com essa troca, não deixe os ombros afundarem, elevarem na direção da cabeça. Se precisar, faz esse ajuste com as mãos para deixar alinhado, porque às vezes o pé vai escorregando para trás conforme você vai fazendo o movimento. Então gira ali na região do quadril para o lado que você vai sentar, empurra o chão para elevar o bumbum para o teto, faz a rotação, solta a mão do lado que você rodou, volta para o chão e empurra o bumbum para o teto. E vamos essa última vez. Cuidado com esse ombro afundado e senta na lateral. Então, por hoje é só. Obrigado por me acompanhar mais nessa aula e até a próxima. Tchau, tchau!